Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje falamos sobre vínculos seguros e relações saudáveis, e quando eu ouço falar de vínculos, a primeira pessoa que me vem à cabeça é a nossa psicóloga e autora Kátia Pereira, que hoje está aqui connosco. Obrigada, Kátia, por estares aqui. Obrigada eu pelo convite e é uma honra mesmo estar aqui contigo e podemos falar agora um pouco sobre este tema que me encanta imenso, portanto, e obrigada por ser a primeira pessoa que tu te lembras quando vem esta palavra mesmo. Obrigada, Margarida, obrigada. Sim, sem dúvida, é mesmo para mim aquela associação mesmo, e como tu também te apresentas no Instagram, e quem não segue a Kátia que vá acompanhar todo o conteúdo, não é? Kátia Vínculos Seguros, para mim é assim como se fosse o teu nome completo, Kátia Vínculos Seguros, porque é isso que é a tua paixão, e tu vens também da psicologia, mas foi aqui pelos vínculos que tu te aprofundaste. E para quem não conhece o livro da Kátia, eu tenho aqui comigo, quem nos vê pelo YouTube, Confiar, Amar e Crescer, que eu também o devorei assim que saiu, e agora por causa da nossa conversa estava aqui a voltar a alguns sublinhados que tinha, e realmente agora já tive outra filha, não é? Já me aprofundei um bocadinho mais nas relações, e agora, ao rever um bocadinho o teu livro e o que tinha sublinhado, é quase como se nós, quando olhamos para as relações e para os vínculos, nos desse tantos insights sobre nós mesmas, não é? Então eu agora voltava a folhear o teu livro e estava, uau, outras coisas que eu estou a descobrir por mim, e também porque passei por uma grande transformação, não é? Ser mãe outra vez. E então esta noção das relações também fala muito sobre nós e sobre a nossa origem, não é? Então eu hoje queria também, Kátia, que tu nos pudesses levar um bocadinho nesse teu mergulho que tu fazes sobre os vínculos, e falar-nos um bocadinho de que tipo de vínculos é que existem, como é que nós nos conhecemos mais a nós próprios através da percepção das relações que nós temos com os outros, primeiramente também com a mãe e com o pai, não é? Mas que pode ser em primeira instância visto de uma forma mais clara, por exemplo, numa relação conjugal ou numa, não é? Nós, quando falamos de relações, a mãe e o pai, assim, que não é aquela a primeira onde nós vamos, mas é a original, não é? Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Ok, então vamos lá começar. Eu acho que tu falaste aí com tantas coisas bonitas e falaste a palavra mergulhar, não é? E é isso, é basicamente o mergulharmos para nós voltarmos com nova informação. Ou seja, o mundo dos vínculos fascina-me porque todos nós vivemos programados para vincular, ou seja, para criar este laço afetivo e amoroso com os outros. Não é por acaso que os bebés são fofos e queridos e rochuchudos, não é? Eles de facto, nós viemos, todos nós, com esta forma e esta pele e este contacto, mesmo por uma questão de sobrevivência, não é? Portanto, todo o nosso sistema nervoso, ele veio para dizer, por favor, alguém cuide de mim, não é? E os estudos dentro da área da vinculação, ali nos anos 1950, eles vieram provar que não é só uma questão de alimento, não é só nutrir as necessidades básicas de alimento, de calor, de sono, é muito mais do que isso, são de facto as necessidades emocionais de conexão, de pertença, de afeto, de carinho, esta responsividade que nós temos perante quando olhamos para os outros. Portanto, tudo isso é super fascinante e vimos todos com estes programas, não é? De alguém, por favor, que cuide de mim, não é? E nós sim remetemos-nos muitas vezes para as relações amorosas, mas no fundo a grande maioria das respostas
para os desafios que hoje em dia nós temos nas relações amorosas, e não só, relações de amizade também, relações de trabalho. Muitas vezes essas respostas, elas estão inseridas na primeira infância. Isto porquê? Porque o vínculo é uma coisa que está desde a gestação a ser formado, portanto, ou seja, o bebê já está ali a vivenciar aquilo que a mãe está a vivenciar, aquilo que o pai está a vivenciar, que os cuidadores estão a vivenciar. Eu muitas vezes uso a palavra cuidadores porque nem todas as pessoas têm uma referência de pai e de mãe. Então, quem nos está a ouvir que possa fazer também esta extrapolação, não tem que ser necessariamente o pai ou a mãe, mas sim os cuidadores, as pessoas que foram significativas na primeira infância, após a gestação, porque estas pessoas vieram para, com as suas feridas, portanto, mostrar o que é isto de relacionar-se com o mundo, não é? Portanto, ou seja, o que é isto de dar, de receber, de comunicar, de criar empatia, de falar sobre emoções, e por isso é que atualmente as nossas gerações, elas vão percebendo que, ok, há muito trabalhinho para fazer, porque os nossos pais não tiveram acesso à informação que nós temos atualmente, então eles não estavam tão disponíveis para poder falar sobre essas coisas, e nós necessariamente, não é? Temos isso intrínseco a nós, no nosso sistema nervoso, que de facto nós temos que criar vínculos por uma questão de sobrevivência, nós temos que ter laços afetivos e emocionais se queremos crescer enquanto ser humano, enquanto indivíduo e também como o coletivo e a comunidade, não é? Uhum. Então este tema fascina mesmo por isso. E voltando aqui, ou seja, explicando aqui um bocadinho assim os 4 tipos de vínculo. Estes 4 tipos de vínculo, eles surgem de uma investigação feita em que eles tentaram perceber como é que com o bebê e com a mãe, eles conseguiam perceber como é que o bebê reagia quando a mãe estava presente, como é que o bebê reagia quando a mãe estava ausente, como é que ele ficava perante um estranho que estava presente na sala, e portanto eles fazendo vários estudos e várias observações, eles conseguiram perceber que existem 4 tipos de vínculos. Eu por norma tendo a falar mais de 3, portanto normalmente o quarto, que é o desorganizado, eu tendo a não falar tanto, porque é de facto um vínculo que tem aqui uma mistura também dentro dos transtornos mentais, e portanto é algo que não é tão visível dentro daquilo que é a nossa sociedade, faz parte assim de uma minoria, portanto eu normalmente não excluo. O que eu normalmente sinto é que existe menos informação sobre ele e eu às vezes sinto-me menos segura para poder abordá-lo, mas ele é um misto entre os outros dois que eu vou falar. Pronto, eu vou começar pelos vínculos inseguros, que é mais fácil. Porquê? Porque normalmente nós tendemos a achar que está sempre tudo errado connosco, não é? Achamos, ou seja, aqui é qualquer coisa que eu tenho que melhorar sempre. Então eu começo sempre pela parte dos inseguros. Então, nós temos um vínculo que é o ansioso ambivalente, que é um tipo de vínculo, é um tipo de comportamento, um conjunto de comportamentos que nós temos, de mecanismos, que é um bocadinho como aquelas flores do bem me quer, mal me quer, ou seja, normalmente as pessoas que têm este tipo de comportamentos mais ansiosos, ambivalentes, elas estão sempre muito neste jogo de ai, aquela pessoa gosta de mim, mas afinal a pessoa já não gosta de mim. Então as pessoas são muito inconsistentes na confiança no que é que o outro pode estar a sentir ou não estar a sentir. Normalmente são pessoas que são muito focadas nas necessidades dos outros e pouco focadas nas suas próprias necessidades, e tendem de facto uma necessidade incrível, que isto pode ser uma vantagem barra desvantagem, que é cuidar do outro, ser empática com o outro, tentar ir ao encontro do outro. E então acabam por ter aqui o desafio de então e eu, onde é que eu fico no meio de uma relação, de uma equação? Portanto, é muito mais a atenção virada para o outro. Por sua vez, o vínculo evitante, que é outro tipo de vínculo, é um bocadinho o oposto disto. Ou seja, normalmente são pessoas que têm comportamentos mais autocentrados, são pessoas que têm uma dificuldade em comprometerem-se com o outro, e a dificuldade em comprometer-se com o outro está ligado a eu vou perder a minha liberdade. Então, se eu vou perder a minha liberdade, eu não vou vincular, eu não vou dar tanto de mim, eu vou estar aqui, mas sempre com um pezinho atrás, porque eu não confio totalmente na entrega no outro, na relação com o outro. Então, tem assim, normalmente comportamentos um bocadinho mais esquivos, tem mais dificuldade em falar sobre as emoções, pronto, anda sempre assim um bocadinho mais fugido, não é? E é muito curioso, porque tanto um vínculo ansioso ambivalente como quem tem vínculo evitante
por norma, na base está o medo de sentirem-se magoados, o medo de que alguém lhes traia a confiança. Então, é engraçado porque são dois tipos de vínculo distintos em termos de movimento, não é? Um procura mais ir ao encontro do outro e o outro tende a fugir mais, não é, do outro, mas Uhum. eles no fundo, eles têm a mesmo desafio, digamos assim, eles têm mesmo aquela questão de e será que o outro me vai magoar, não é? Será que eu posso confiar? Portanto, aqui a natureza de base, ela é muito, 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 muito idêntica. E é também muito interessante ver no dia a dia que é fácil de olhar para um casal muitas vezes e ver esta dinâmica acontecer. É muito típico termos alguém que tenha um comportamento ansioso ambivalente e termos alguém que tenha um comportamento evitante. Eu acho que essa é a tipologia mais conhecida de todas as dinâmicas entre casais, é vermos estas duas aqui a acontecer. Pronto, Sim, então sim, sim. assim, explicando assim muito brevemente, tu sente à vontade se quiseres me interromper, está bem? Sim, Portanto, sim, estás sim, super à claro. Não, vontade. estou aí completamente embalada por ti e eu noto que realmente isso é muito visível nas relações de casal Sim. e mesmo em relação ao casamento, não é? Nós cada vez temos Uhum, mais namoros e menos casamentos porque eu sinto que o uhum, casamento é um compromisso que é preciso ir até juntos e as pessoas muitas vezes, não sim, é? sim, Não sim, têm essa sim, vontade, não é? sim, sim. Ai, E, qual? e realmente a relação de casal traz muito essa visão da Uhum, confiança plena em nós e no outro, ou não. Então, os desafios em casal também são um ótimo espelho para nós olharmos um bocadinho para nós e os vínculos que uhum, nós uhum, criámos na nossa primeira infância e o que estamos a reproduzir uhum. agora. Isso, tal Então e eu qual. sinto que há muito, eu sinto que é importante fazer assim esta partilha de que todos nós precisamos de vínculo, não é? E nessa Sim. necessidade vamos vincular de qualquer forma, Uhum, não é? uhum, Na uhum. impossibilidade de vincular de forma segura porque estamos hum, trabalhados internamente, não é? Nessa impossibilidade vamos fazê-lo de outras formas, porque o vínculo tem de estar lá sempre. Tal e Quando é qual. ser um bocadinho mais na sobrevivência ou no medo, vai fugir por estas evitante, Exatamente. ansioso, não é? Exatamente, é isso mesmo, Margarida, é isso mesmo. E eu acho, e lá está, como nós vimos com esta predisposição, com esta programação para criar vínculo por uma questão de sobrevivência, não há escapatória possível. Nós de facto vamos criar vínculo. Temos é que perceber que normalmente que tipo de vínculo é que nós estamos habituados, porque esta é uma informação que reside no nosso sistema nervoso, e por isso é que eu muitas vezes em consulta eu digo, acima de tudo nós precisamos de conhecer o nosso sistema nervoso sem julgamento, é mesmo conhecer o nosso sistema nervoso, como é que ele responde. Ele normalmente vai à luta, ele normalmente foge, ele normalmente congela, ou ele tende a vincular. E porque quando nós conhecemos as diferentes tipologias, porque todos nós de alguma forma as fazemos, nós ficamos, ok, espera lá, estou eu conhecendo-me, que eu acho que é a chave mesmo, é este autoconhecimento, eu consigo me regular, e ao conseguir me regular, eu consigo mudar a história do meu tipo de vínculo, não é? Porque depois há pessoas que às vezes vêm com a pergunta de, então mas espera, se eu nasci numa família altamente insegura, super instável, eu algum dia vou conseguir construir um vínculo seguro? Eu digo sim, sim, só que o ponto de partida é diferente de alguém que vem de uma família estruturada, de uma família onde há mais harmonia. Ou seja, a pessoa que vem de uma vinculação mais insegura, em que há a ferida de abandono, de rejeição, seja o que for, não é? Essa pessoa vai ter que criar mais resiliência, criar mais músculo para conseguir essa vinculação segura e às vezes consegue-o fazer de uma forma formidável. Tem é que ter muita compaixão, muita generosidade, não é, pela sua história e procurar fazer diferente, não é? Procurar, não é, do tipo, ok, o que é que eu posso ir melhorando aqui para conseguir vincular de uma forma segura, porque o vínculo seguro, não é? Não é um vínculo super zen, estou de bem com toda a gente, não é? Tipo, eu agora dou-me com as pessoas todas, as pessoas podem dizer aquilo que lhes apetece, não é nada disso mesmo. O vínculo seguro, eu acho que acima de tudo ele é muito sincero, ele é muito honesto e ele é muito de conseguir falar sobre as suas emoções e de quando não consegue falar sobre elas, ele também diz, eu não consigo falar sobre isto. Então é um vínculo que vai tendo cada vez mais
conhecimento e responsabilidade de criar empatia, de falar, de comunicar, de estar, de sentir, de dar espaço, de criar um espaço seguro, não é? Que eu acho que é aquilo que todos nós deveríamos ter a missão de, dentro de uma relação, seja ela de qual tipo for, de criar um espaço que é seguro, um espaço em que a outra pessoa não se senta ameaçada pela minha presença. Eu não estou aqui numa de me defender do outro, porque é isto que o nosso sistema nervoso tem gravado, não é? Muitas vezes desde crianças, que é, espera lá, será que eu posso confiar? Será que eu posso contar com? Será que eu posso falar sobre? Não é? Portanto, todas estas dúvidas, todas estas questões, não é? Será que eu posso pedir ajuda? Será que não posso? Não é? Isto vai saltando inconscientemente, né? Quando eu falo de vínculo, eu falo muito do sentir e do corpo, porque é uma coisa muito inconsciente, não é uma coisa que nós pensamos sobre, será que eu estou agora em vínculo seguro ou não estou, não é? Portanto, não é pensado, é sentido, eu sinto-me em casa, é uma sensação de, ok, eu aqui posso relaxar, eu aqui posso ficar tranquilo, eu posso ser quem eu própria, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, mas eu posso estar, eu posso existir. E eu acho que isto faz mesmo muita, muita falta. Sem dúvida, e eu sinto que mesmo quem partiu de uma família mais estruturada ou mais insegura Uhum, aqui no vínculo, vai ser a sua uhum, força repor a uhum. segurança na sua vida e em si, não é? Portanto, para Isso. quem nos ouve e vem com aquele lugar muito Uhum, de mas a minha família foi super destruturada, faltou isto ao meu pai e à minha mãe, faltou-me isto a mim, não é? Quem está uhum. muito naquela Isso. rejeição e naquela ferida Uhum, aberta, também perceber uhum, que eu digo muito isto, não é? Que a ferida aberta é o canal de parte de um sonho, não é? Que é uhum, através dessa ferida que nós vamos recuperar uhum, a nossa uhum. força, não é? E eu Certíssimo. sinto que nós também vimos também muito de uma geração com uma educação mais autoritária, não é? Onde Uhum, uhum, e se quiseres fazer aqui o paralelismo para este lugar, quem tem pais muito autoritários ou que uhum, estão na base também daquele lugar da punição e uhum, não é? Nós aí sentimos que realmente estamos a ser uhum. ameaçados, não é? E precisamos nos Certo. defender, não é? Então há Uhum, muita defesa perante essa autoridade que nos pode dominar ou que nos pode uhum, magoar, não é? E que nós uhum. agora estamos todos a tentar muito o reverso disso, sem cair Sim, também naquele lugar da permissividade e de então o outro é exatamente. mais importante que eu, não é? Ah, Isso. sem tombar para o outro lado, mas como é que nós podemos fazer realmente aqui este paralelismo entre essa autoridade e esse Uhum, medo de nos expressarmos, porque eu sinto que no uhum, fundo é isto, quando nós não somos quem somos, não é? Ou quando temos medo de uhum, nos conhecer ou nem que nos queremos conhecer e não conseguimos ser nós próprios e nós próprios, eu uhum. sinto que é muito este lugar de quase como se tudo fosse uma ameaça. A vida ameaça-me, a vida, no fundo é Isso, isto, a vida não é isso. segura, não é? Isso, tal e qual. Sabes que o vínculo, ele é muito geracional, não é? O vínculo, o trauma, não é? Que é a quebra do vínculo, portanto, ou seja, ele é muito geracional, portanto, é natural que em nós tenhamos informação das nossas avós, das nossas mães, não é? Da nossa família, não é? Portanto, ou seja, os medos, as incertezas, por exemplo, quando nós falamos de uma questão de uma educação autoritária, estamos a falar efetivamente de alguém que vai exercer poder sobre outra pessoa. E muitas vezes na base da exerção deste poder está, eu tenho medo de perder o controlo, eu tenho medo de que, de facto, de perder a minha posição, não é? Portanto, ou seja, vem de uma posição mesmo de ego, de eu só consigo criar ligação se eu exercer este poder. Então, havia muito aquela coisa de que os pais têm que mandar, não é? Tem que haver uma obediência, e nós estamos a procurar encontrar aqui um equilíbrio, não é? Mantendo a responsabilidade nos pais, porque eles de facto são responsáveis pela criação desta relação, mas ao mesmo tempo fazendo com que somos seres humanos, necessidades são exatamente as mesmas, nós temos todos a necessidade de sentirmos-nos vistos, amados, ouvidos, compreendidos, portanto nós todos temos, quer adultos, quer crianças, essas necessidades. Aqui a grande diferença tem a ver com o nível de maturidade que nós temos dentro do nosso cérebro, que permite com que os adultos consigam efetivamente criar um vínculo e reparar um vínculo.
que as crianças vão aprendendo ao longo da vida. Então, sim, nós estamos a sair desse sistema, não é, de autoridade, como tu dizes muito bem, a procurar fazer diferente, mas nós temos que saber lidar com as nossas emoções. E nós temos que saber lidar com as nossas emoções, e ao saber lidar com as nossas emoções, nós efetivamente conseguimos ir desprogramando, digamos assim, aquilo que é a autoridade entre nós. Porque quem teve efetivamente uma família, ou seja, pais que são mais autoritários, tem de facto gravado que o conhecido é eu ser autoritário. Se eu mantenho, ou seja, para criar um vínculo eu tenho que ser autoritária, não é? E aqui é muito interessante também perceber isto, que é no sistema de vinculação nós vamos atrás daquilo que nos é conhecido e não necessariamente daquilo que é mais agradável, daquilo que é melhor para nós. Porque o sistema, não é, criou, ou seja, nós criamos dentro do nosso sistema nervoso uma estrada que foi percorrida durante muitos anos e repetida durante muitos anos nesta primeira infância, que nos diz que para vincular nós temos que ser autoritários ou temos que agradar os outros, não é? Quando estamos no papel inverso, portanto temos que ficar calados, temos que não existir, ou então temos que estar sempre a exprimir a nossa opinião, não interessa a opinião dos outros. Portanto, nós temos, ou seja, o nosso papel é como desconstruir esta estrada quando ela não nos serve e não serve para um bem maior, digamos assim, ou seja, para as pessoas que estão à nossa volta, como desconstruir e começar a construir algo que é desconhecido. Algo que às vezes nós próprios não sabemos muito bem o que é, mas que sabemos que esta estrada não nos serve. Talvez haja aqui outra coisa que nos vai fazer sentir ainda mais em casa, não é? Então, não sei se respondi Sim, bem sim, assim à tua sim. questão, mas. Sim, sim, e sinto que realmente essa segurança é esse estarmos em nós e como tu Uhum, dizias, nós até podemos, e eu sinto muito isso, por exemplo, na minha relação de casal, há coisas que não é confortável falarmos, há assuntos tabus, no certo. entanto, só o dizermos, olha, eu não estou preparada para falar sobre isso, isto já é um espaço de segurança, não tem de ser também aquele lugar de agora Uhum, eu atiro-me de cabeça para tudo, porque isso também não é o reconhecimento dos nossos limites. Nós isso, também temos limites de isso. sobrevivência, não é? Então Uhum, há temas que, olha, eu sei que nós vamos precisar de ir lá, mas eu preciso ainda de uma terapia primeiro. Ou eu sei que. E aquilo sim. fica ali a maturar até que se torne Uhum, natural em nós. Eu sinto que o processo de uhum, evolução é também fazer com que os espaços um, que outrora são assim muito assustadores e muito ampliados face à nossa realidade, vão começando a uhum, ser seguros e por serem seguros é que uhum, nós começamos a fluir neles, não de repente uhum. sermos colocados lá. Porque senão eu sinto que é o outro lado da Tal moeda, e não é? Que é qual. de repente não falamos de nada, de repente Isso. falamos de tudo e estamos outra vez na insegurança, no medo, no Uhum, pânico dentro de nós, não é? Então, este respeito também isso. pelos nossos limites. Tal e qual, tal e qual. E agora tocaste uma palavra que para mim é a chave dentro da vinculação, que são limites. Limites claros e limites saudáveis, que são pessoais, que são nossos, que nós às vezes, nós próprios nem sequer temos a consciência de quais é que são, porque muitas vezes até na infância esses limites não foram correspondidos, não foram respeitados, e às vezes foram muitas vezes ultrapassados, então nós temos uma certa dificuldade, alguns de nós, em colocar limites, e há outros que colocam limites em excesso também, não se permitem vincular com as pessoas de uma forma segura. Então é isso que tu estás a dizer e muito bem, não é? Tem que ser de uma forma muito, uma expressão que nós usamos na experiência somática, que é de forma titulada, ou seja, tem que ser assim tipo pipeta a pipeta, gota a gota, que Uhum. é, ok, colocar legendas, dizer, eu ainda não estou preparada para falar sobre isto, mas eu sei que isso é importante, e saber que estamos a fazer caminho para lá chegar, porque de facto nós também temos que ter a paciência e a compaixão connosco de caramba, não é possível mudar uma geração, numa única geração, tudo aquilo que nós queremos mudar, não é? Porque estamos a falar de várias gerações para trás que vêm com muitos desafios, com muitas escassez, com muitos traumas, e que se nós conseguimos fazer a nossa parte dentro da nossa geração, já é incrível, já é incrível. Mas o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas que fazem esta transformação são as pessoas mais disruptíveis, são as pessoas que normalmente tendem a ter comportamentos muito fora da caixa dentro da família, não é? E as próprias pessoas que às vezes estão dentro destes papéis, elas sentem-se um bocadinho inseguras, porque, ok, para lá, eu sou tão diferente da minha família, não é? Estou a fazer coisas tão diferentes da minha família, será que eu não estou vinculado de forma segura?
Não, às vezes são as pessoas que estão a conseguir vincular de forma mais segura, porque estão a ser verdadeiras consigo mesmas, estão a conseguir ser verdadeiras também com os outros e dizer, olha, calma, o meu tempo é este, não é? Mas eu sei que tu estás aí, eu sei que vamos falar sobre isto. Uhum, sem Percebes? dúvida, Sim, sem dúvida. sim. E aí, quando falavas de limites, eu sinto que quando nós falamos realmente aqui de vínculos, também estamos a falar desses limites, também estamos a falar da Uhum, corregulação, não é? São tudo temas uhum, aqui sim. Uhum, importantes, e aí também essa diferença entre o que é um limite do que é uma barreira, não é? uhum, Eu sinto uhum, que há aqui algumas nuances. Uma coisa é quando nós uhum. estamos a pôr barreiras à relação com o outro, outra coisa é quando estamos a pôr Isso. limites. Eu sinto que pode haver aqui uma diferença. A barreira eu sinto vem muito naquela energia da defesa Rígida. rígida, e o Isso. limite é mais no espaço seguro de cada um, não é? Então também é Isso. fazermos aqui Isso. uma Isso. diferença entre eu estou a colocar É. limites porque toda a relação saudável tem Isso. limites, ou estou a colocar barreiras porque tenho medo de me relacionar com o outro, não é? Tal e qual, tal e qual. Assim, se eu pensar, pegando nisso que estás a dizer, se eu alocar isso a cada um dos tipos diferentes de vínculo que falei aqui há pouco, que é, imagina, no vínculo seguro, eu sinto que eu vejo-me e eu vejo o outro, ou seja, eu vejo as minhas necessidades, eu vejo as minhas emoções e eu vejo as necessidades e as emoções do outro. E tento encontrar aqui um espaço para ir ao encontro dessas necessidades, quer das minhas, quer do outro. Às vezes tenho que fazer cedências, obviamente, quer para um lado, quer para o outro, não é uma dança, não é uma coisa estática. Se eu Uhum. for pegar num vínculo do ansioso ambivalente, ele vai muito, ele não tem limites, não é? Portanto, o ansioso ambivalente vai e mergulha e fusiona-se com o outro. Ele entra muito nesta dependência porque ele sente que tem que corresponder, ele procura agradar, então as necessidades, as emoções dele não existem, só existem as dos outros, ok? Isto é muito típico nas mães, especialmente nas mães de primeira viagem ou nas mães ali no início do pós-parto, não é? Porque esta dependência emocional e fusional que existe por uma questão de sobrevivência do bebê, ela é muito, muito importante. Mas às vezes, mesmo em consulta, eu vou dizendo, ok, e também tu continuas a existir, tu mãe, não é? Como mulher e como mãe. Pronto, eu sei que é um caminho, cada uma demora o seu caminho e o seu tempo, mas Uhum. havemos de lá chegar, não é? Portanto, para quê? Para que haja de facto aqui uma troca, uma reciprocidade que é saudável, não é? Que não é só o bebê, o bebê, o bebê, o bebê, não é? E, portanto, tem que haver um bocadinho mais também aqui para o outro lado, não é? Portanto, não é só ali. E depois no outro vínculo, no vínculo evitante, não é? Normalmente é as ditas barreiras. Portanto, ou seja, a pessoa coloca mais barreiras com o medo deste falta, portanto, ou seja, de criar este compromisso e de perder a sua liberdade, então coloca barreiras, 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 e as necessidades são só as minhas que são importantes. Não interessa as necessidades do outro, não interessa se queres estar comigo ou não queres, ou se queres falar ou se não queres. Eu agora não consigo lidar com isso, então eu nem sequer vou dizer nada, eu vou só esquivar-me e depois, quem sabe, talvez eu consiga recuperar um bocadinho e conectar-me um bocadinho, mas é muito ao tempo do próprio, não é? Portanto, então é muito interessante termos a intenção, porque de facto eu acho que é um mistério esta questão dos limites, no sentido que é tão pessoal e é tão a cada tempo, a cada momento, não é? Nós, por exemplo, uma coisa que eu ia dizer há pouco que é importante referenciar, que é, nós não temos sempre o mesmo tipo de vínculo ao longo da vida, às vezes, e também, consoante os contextos, nós podemos ter diferentes tipos de vínculo, porque isto é quase como se fossem uns programas que existem e eu vou incorporar esse programa consoante a pessoa que está à minha frente, a situação, o contexto, não é? Nós podemos ter um vínculo super ansioso, ambivalente dentro de uma relação romântica e depois temos uma vinculação, mais vínculos seguros, por exemplo, dentro das amizades, por exemplo, e temos mais vínculo evitante na relação de um contexto de trabalho. Portanto, nós vamos quase dançando aqui um bocadinho entre estes tipos de vínculos. Há um que normalmente se manifesta mais, pronto, mas nós podemos dançar entre eles, não somos só um vínculo, há um tipo de vínculo, digamos assim. Uhum, uhum. E isso é tão importante para as pessoas também olharem para as suas múltiplas relações e múltiplas áreas, não é? Isso, Isso é isso, super importante, isso, e eu isso. consigo me rever aqui um bocadinho, hum, muito também aqui em relação ao papel que a maternidade também me trouxe, muito este Uhum, lugar e diz-me tu se isto é possível, não é? Que é o que eu uhum, sinto agora ao ouvir-te falar, que eu sinto muito também na minha história, este lugar de um vínculo evitante com os nossos pais e
uma reprodução de um vínculo ansioso com os nossos filhos. Eu sinto muito isso, eu ouvir-te falar, eu tipo, encaixo-me assim, olha, tipo, isto com os pais, Sim, é aqui muito este sim. lugar do evitante e depois com a minha primeira filha, que eu sinto que estamos a Uhum, mudar muito isso, uhum, uhum. então eu sinto que é um pouco Faz este sentido. lugar de hum, talvez este lugar de que o facto de nós não confiarmos muito nos outros adultos faz com que sejamos só nós para o nosso bebê e por sermos só nós para o nosso bebê nós apagamos-nos a nós, não é? Eu sinto que é Tal muito e isto qual. porque a mãe olha também para si quando sente que as outras pessoas também olham para si, não é? Uhum, Agora, quando nós tal e não qual. confiamos nos outros adultos e sentimos que Uhum, estamos só nós para o nosso bebê, então aí uhum. nós temos mais tendência a apagar-nos, não é? Porque é tudo eu, e aí eu Sim, sinto que volta de novo àquele lugar do evitante, que é perfeito. eu faço tudo e as mães eu É, sinto estão muito nesse lugar. E o facto de isso. estarem nesse lugar com os adultos faz com que com os filhos depois não abram mão. Diz-me se isto faz sentido, Exatamente. mas eu revejo-me assim. Faz super, super sentido. Eu estava a ouvir e estava a pensar na quantidade de mães que já ouvi aqui em consulta a dizer assim, Cátia, aquilo que eu quero é não fazer exatamente como a minha mãe ou como o meu pai, especialmente como a mãe, muitas vezes há esta coisa de não quero complicar, não quero ser como a minha mãe. E eu digo normalmente sim, e vais fazer de certeza alguns comportamentos iguais aos dela, porque às vezes na tentativa de fazer o contrário ou fazer diferente dos nossos pais, nós inconscientemente vamos fazer exatamente o mesmo, mas de uma forma diferente. Ou seja, isso tu estás a dizer que é, ok, eu tive uma vinculação mais evitante com os meus pais, no sentido de me proteger, porque o evitante é isto. Já que os adultos não estão lá para mim, já que, seja fisicamente, seja emocionalmente, ok? Já que eles não estiveram lá para mim, então eu não confio nas outras pessoas, eu não confio nos adultos, eu não confio nas pessoas à minha volta. Então eu fecho na minha bolha e vou fazer com que, na relação com o meu filho, ele não sinta isso. Então, o ansioso ambivalente, por norma, sufoca, fusiona o bebé, não é, para suprimir todas as suas necessidades, esquecendo, não é, de que também tem necessidades para preencher. Então, isto depois torna-se um bocadinho um ciclo vicioso, não é? Portanto, ou seja, para não fazer aquilo que os meus pais fizeram, eu vou fazer exatamente o oposto, mas vou cair na mesma ratoeira. Sim, sem dúvida. Olha, eu estou a ouvir e estou assim mesmo. É como se estivesse a tirar assim É, um é, raio-x aqui de mim, porque é, realmente assim, eu, na minha primeira experiência como mãe, vê ao ponto em que isto chega. Na minha experiência como mãe, eu separei-me mesmo naquela. Eu separei-me do pai da minha primeira uhum, filha, mesmo uhum, e recriei tanto aquele lugar de só eu é que cuido dela, só eu é que estou aqui isso, para ela. Só, isso, nós recriamos ao ponto, eu agora consigo compreender uhum, tanto também daquilo que eu vivi na minha primeira uhum, experiência como mãe, porque realmente é uma reprodução é, e muito inconsciente face àquilo uhum, que foi o nosso passado, não é? tal e Ah, qual. e eu sinto que é muito isto, a partir do momento em que nós pomos essa barreira com os pais e dizemos eu não quero fazer igual a eles, para mim é uma sentença de que já vamos fazer de qualquer forma. É uma Sim, sentença. A partir do momento em que eu digo eu não quero fazer sim, como a mãe, é uma sentença. Eu não quero ser como o meu pai, sim, ou eu faço, ou sim, então é, aquela expressão de eu faço exatamente o oposto dos meus pais, eu não quero ser como eles. Ou seja, isso é a sentença para já lá estar uhum, na ratoeira, não é? tal e qual, tal e qual, tal e qual. Eu também sinto isso, isso foi uma coisa que também, a título pessoal, uma vez alguém também me disse, ai, tu vais ser tão controladora como a tua mãe. Eu disse, nem pensar, não vou não. Pá, e depois de passar o tempo, eu dei por mim a olhar e pensei, aham, claro que sim, então eu aprendi com ela, portanto, como é que se pode criar vínculo? E criar vínculo passa também por controlar algumas coisas, porque na base disso está o medo, a insegurança. Pronto, então é super curioso, não é? Porque eu sinto mesmo que enquanto nós varremos as coisas para debaixo do tapete, não é? As coisas não ficam visíveis e nós continuamos a agir como se nada fosse. Quando nós damos de caras com elas, nós temos a responsabilidade, se assim o entendermos, de fazer alguma coisa quanto a isso. E eu acho que isso de facto é uma coisa que muda aqui o rumo,
da história, não é? Que muda o rumo. Eu acho que nós temos uma tendência, efetivamente, para repetir os padrões. Para repetir, porquê? Porque nós aprendemos dessa forma, a fazer as coisas dessa forma. Então, não é culpabilizar os pais, longe disso, não é mesmo, não é dizer, os meus pais fizeram errado comigo, ou então não fizeram bem. Não é isso, porque isso não nos vai adiantar de nada, eles já fizeram, portanto, agora, o que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou respeitar as minhas origens, de onde eu estou a vir, perceber que eu tenho falhas, que eu vou falhar, que eu vou errar, que eu não vou fazer exatamente como eu quero, não vai ser perfeito, longe disso, porque às vezes eu sinto que também estamos aqui um bocadinho nesse exagero, sabes, de querer fazer tudo perfeito e tudo, e ter tudo e mais alguma coisa que, de forma a não traumatizar as crianças, eu disse logo do tipo, pessoal, nós vamos traumatizar as crianças, faz parte, se elas não Sim. têm trauma, elas não vão ser resilientes, elas não vão ter força, nós não estamos a traumatizar propositadamente, não é isso, mas é impossível evitar isso, é mesmo impossível evitar isso, a não ser que nós não façamos nada, ficamos paradinhas e evitemos qualquer contacto com outro ser humano. Uhum. Mas eu sinto isso, sabes, que é mais vale assumir essa responsabilidade e dizer, ok, o que é que eu quero mudar aqui dentro da minha história de vínculo? Não é? Para onde é que eu quero caminhar? Como é que eu posso fazer isso? É um trabalho de muita paciência, muita Uhum. generosidade também, de muita consciência, de poder falar sobre. Acho que uma coisa que a mim me ajudou muito e ainda continua a ajudar é eu dizer mesmo as minhas falhas, onde é que eu não estou, onde é que eu estou a errar, onde é que eu tenho dificuldade. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabes? Uma Uhum. coisa que eu também sinto que é importante, talvez referenciar aqui, que é muitas vezes as pessoas sentem dentro das relações conjugais românticas que não têm essa vinculação segura, mas por vezes essas pessoas têm vínculos seguros numa amizade, por exemplo, não é? E nós devemos procurar, não é? Quando nós falamos de vinculação segura, nós devemos procurar quem são as nossas referências de vinculação segura, não é? Seja agora na vida adulta, se tenha sido na infância. E como é que nós nos sentimos nessas relações? E isso acaba por ser uma bússola que nos orienta para para as relações que nós devemos ter na nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas ficam a pensar, ok, mas eu não sei quem foi a pessoa que me marcou mais ou a pessoa que me marcou mais de uma forma segura e às vezes as pessoas não têm pessoas, não têm mesmo, às vezes é um lugar, às vezes é um animal de estimação e também está tudo certo quanto a isso, mas é importante esta coisa de como é que eu me sinto com alguém em que eu tenho um vínculo seguro, em alguém que me vê tal e qual como eu sou, que me respeita tal e qual como eu sou, que não me julga, não é, que não me cobra. Portanto, como é que eu me sinto com essa pessoa? E isso é uma orientação para me conseguir direcionar, não é, para outras relações que também me podem trazer isso e afastar também, que isso também é importante, é uma coisa que existe também muito dentro do vínculo seguro, é o vínculo seguro ele também se afasta de relações que são tóxicas, Uhum. relações que ele sabe que estão ali numa onda de manipulação, de cobrança, de crítica, de julgamento constante e que sabe que dali não vai sair nada, dali não vai sair nada, então acho que é importante nós também termos esta força, não é? Porque eu sinto que às vezes quando nós pensamos assim, nós somos seres sociais, então nós temos que vincular e eu sinto que às vezes existe uma pressão para estarmos nas relações só porque sim, não é? Sem ter esta triagem, não é? Ok, que relações realmente me fazem bem, onde é que eu me sinto bem, e nós podemos fazer isso porque existem milhares de pessoas e milhões de pessoas pelo mundo fora, portanto, não somos só nós aqui no nosso país, existem muitas pessoas mesmo, muitas mesmo. Exatamente. E eu estava a pensar, diz-me se isto faz sentido, Kátia. Nós temos uma relação com os outros, não é? Mas temos uma relação também connosco mesmas. E Uhum, os vínculos, nós podemos ter um tipo de vínculo connosco mesmas e vínculos depois, um tipo de vínculo com um parceiro, um tipo de vínculo com os pais, um tipo de uhum, vínculo com uma amiga. Como é que isso, ou quando nós temos esse diálogo interno para nós, quando estamos nessa relação connosco mesmas, é um mix disso tudo, ou o que é que acontece aqui? Porque realmente nós temos relações com os outros que são fruto de uma relação também uhum, connosco mesmas e esse vínculo uhum. consegue-se percepcionar Uhum. connosco, no diálogo que nós temos connosco mesmas, Uhum. porque eu Ok. sinto que talvez
uma pessoa que tenha uma relação segura consigo, não é? Uhum. Isso também se reflete para os outros. Então, talvez também olharmos aqui para o vínculo que eu tenho na relação comigo mesma. Ou isto é sempre uma consequência do vínculo que eu tive com os pais ou com aquele primeiro cuidador, não é? Os Sim, outros e eu. numa primeira fase, eu diria que esta voz interna que nós temos, esta relação interna que nós temos connosco mesmas, é fruto de todo o condicionamento que nós tivemos nesta nossa infância com os nossos cuidadores, ou seja, a forma como eu olho para as minhas emoções, a paciência que eu tenho com as minhas emoções. Eu uso muito a palavra paciência porque para mim tem sido das coisas que eu acho que mais me tem ajudado e está aqui Sim. muito no dia a dia, pronto. Mas estas vozes, este condicionamento, tudo isso é reflexo daquilo que eu ouvi lá atrás e daquilo que me foi dito lá atrás. Portanto, ou seja, eu muitas vezes sinto que a relação comigo mesma é resultado disso, e eu às vezes até sinto que para alguns de nós, é mais fácil às vezes até sermos, criarmos um vínculo seguro para fora do que propriamente connosco. E Hum, isso às vezes também é super interessante de analisar, porque imagina, eu às vezes, não é, pelos meus mecanismos de querer agradar, de querer ir ao encontro das necessidades do outro, isto falando muito pelas mães, não é? Eu esqueço-me de mim. E às vezes tenho uma atitude super crítica comigo mesma, e dura mesmo, e rígida, que é um bocadinho para esconder aquilo que eu não quero fazer com os outros, sabes? Então, isto é super interessante. Para mim, tocando aqui na tua pergunta, um ponto que eu gostava de salientar é que, normalmente, quando nós estamos em vinculação insegura, ou seja, estamos-nos a sentir inseguras dentro de uma relação, seja de forma ambivalente ou ansiosa ou de uma forma evitante, tem que haver aqui uma dinâmica interna nossa de cuidar desta parte de nós que tende a aparecer de forma insegura. Por norma, é a parte da nossa psique que é parte da criança interior ou criança interna, como assim quisermos chamar. Ou seja, é aquela parte de nós que ficou muito conectada com as vozes dos pais e dos cuidadores e que ainda não se cresceu, ainda não teve maturidade para se tornar adulta. Então, quando nós nos sentimos inseguras na relação com os outros, precisamos de criar esta dinâmica de como é que a parte adulta em mim, que é sábia, que já tem aqui mais informação, que sabe o que é criar um vínculo seguro, como é que é manter, como é que é reparar este vínculo, como é que esta parte nutre esta parte mais criança, sabes? E eu acho que a dinâmica mais importante em termos de vinculação é como é que a mãe que existe em mim cuida da criança que existe dentro de mim, sabe? E com isto, com esta dinâmica, eu consigo atenuar muitos dos conflitos e dos gatilhos e dos triggers em que eu sinto-me afetada quando o outro faz algo dentro da relação. E uhum. então, para mim, inclusive no meu livro eu falo muito nisso, não é? A relação connosco mesmas é fundamental nesse sentido de como é que eu cuido, como é que eu materno as minhas feridas, como é que eu sou mãe de mim mesma, como é que eu não estou à espera que os meus pais, agora sendo eu adulta, venham e cuidem de mim, porque nós já somos adultas, então eles não vão cuidar de nós da mesma forma, embora às vezes procurem no fazer, e nós às vezes, sem querer, e eu vejo isto muito em consulta, sabes? Nós estamos ainda na fase em que nós queremos que os nossos pais cuidem de nós como se nós fôssemos crianças, Uhum. para ir ao encontro daquelas carências que nós temos lá desde o início, sabes? E isso é bem interessante de ver. E é tão giro e tão curioso ao mesmo tempo ver que as pessoas não têm de facto consciência de que estão a fazer isto. Sem dúvida, isso é incrível. E eu sinto que também é muito importante trazer isto de que realmente para mim é muito esta visão de que nós temos pais enquanto somos crianças e depois Uhum, já não temos pais, não é? É muito esta. E eu também gosto de pensar desta forma, não é? Que as constelações familiares também me trouxeram um bocadinho e que ligando também um pouco mais à espiritualidade, este lugar, a partir do momento em que eu me conheço a mim própria, não é? E aqui pode uhum, estar mais associada a um despertar espiritual, ou quando eu me começo a questionar quem eu sou, quando eu nasço para mim mesma, não é? Quando eu tenho este encontro comigo mesma, então
eu sou de mim e já não existem os pais, não é? É muito esta visão de que eu tenho um pai e uma mãe quando sou uma criança e depois já não há pai e Uhum, mãe, não é? Quer seja uhum, porque eles morrem e nós seguimos na uhum, vida adulta, quer seja porque eles não morrem fisicamente, mas nós não podemos estar a exigir aquilo que nos faltou na infância, não é? isso. E se exigimos a alguém é a nós, e exigir também não Uhum, gosto muito dessa palavra, mas uhum, se vamos sim, pedir isso a alguém, que seja pedir uhum, conscientemente a um certo. terapeuta, a um psicólogo, Isso, para que nos ajude a isso, que nós próprios façamos esse trabalho, e libertemos um bocadinho a exigência, não uhum, é? Esse tal e esperar alguma qual. coisa dos pais na vida adulta, eu sinto que é a maior Uhum. infantilização que existe de nós próprias. Tira-nos a força a todo o nível. Absolutamente, sim. Retira-nos autonomia, não é? Portanto, retira-nos esta maturidade, que depois é uma coisa que é muito visível dentro das relações. Eu sinto mesmo que as relações hoje em dia não estão saudáveis pela falta de maturidade, pela falta de autonomia, não é? Que sinto que cada um de nós, não é? Tem muita dificuldade às vezes em aceder a esta questão de, ok, somos adultos, somos crescidos, não tem que ser sério, sabes? Que eu acho que às vezes alguns de nós pensam, isto tem que ser muito sério. Não, não, eu Sim, sou sim. super a favor e é uma coisa linda dentro do vínculo seguro é que nós possamos brincar uns com os outros de forma lúdica. Isso é uma coisa que eu também sinto que falta muito ainda dentro das relações, não é? Voltar a trazer esta criatividade, esta espontaneidade, não é? E, e de facto isto é super importante, e sim, concordo em absoluto com o que tu estás a dizer, até porque como nós temos configurações cada vez mais diferentes no que toca às famílias, não é? Isto depois está-se a tornar mesmo assim bastante complexo, não é? Entender o que é que hoje em dia é uma família, o que é uma Sim, sim. relação, então eu acho que sim, eu acho que se assumir essa responsabilidade é super importante. Eu uso muito a palavra em termos de vínculo, a questão da interdependência, não é? Que é a fase em que eu sou dependente de uma forma saudável, que é uma primeira fase na nossa vida, quando nós somos bebés, quando somos pequeninos, e depois nós vamos crescendo, criando assim autonomia, não é? Damos ali o grito do Ipiranga aos 2 anos, depois mais à frente, por ali na adolescência, e depois, ok, agora somos independentes, mas precisamos de continuar a contar com os outros, mas não de uma forma que eu não consigo fazer sozinha. Eu não sei como, não é? Uma coisa é eu vou procurar como fazer com outra pessoa, outra coisa eu tenho medo de estar sozinha, não é? Portanto, ou seja, isto é mesmo importante nós entendermos estas diferenças, que às vezes são muito sublimes, não é? Que é, ok, nós não é para estarmos sozinhas, não é para fazermos tudo sozinhas, mas é como é que eu posso entrar nesta colaboração, mas também reconhecendo a minha força, que é aquilo que tu estás a dizer, não é? E às vezes o estar a contar com os pais para que eles nos estejam a suprimir e a chegarem-se à frente em certas necessidades, faz com que nós ainda ficamos muito pequeninas Uhum, e uhum. não damos esse avanço, não é? Ok, e agora como vamos continuar a crescer, não é? As relações são para nós crescermos, para nós evoluirmos. E portanto, há degraus a fazer, precisamos mesmo de cortar o cordão umbilical, não é? Para continuarmos nessa evolução. E eu acho que para os pais também é uma benção, porque é o sinal de que eles fizeram alguma coisa por isso, para que isso possa acontecer, consciente ou inconscientemente, não interessa, mas acho que é mesmo um sentido de progressão, não é? Da evolução do ser humano. Uhum. E por isso é que as relações são desafiantes, porque nos convidam ao próximo passo e nós às vezes dizemos que não, então acabou Não. por ali, não é? Isso, tal e qual, tal e qual, tal e Mas qual. realmente, E porque nós também não temos muitas referências, às vezes, não é? De quais são os próximos passos, não é? Como é que de facto, não é? Se nós olharmos para todos os casais que nós conhecemos à nossa volta, não é? Temos às por vezes dificuldade em perceber, não é? Qual é que é a evolução de um casal, porque nós vimos de estruturas de relação muito funcionais, não é? Papéis muito estanques, não é? A mulher faz isto, o homem faz aquilo, não é? Como numa relação homem-mulher, não é? Só que as uhum, relações estão mesmo a ter cada vez configurações cada vez mais diferentes, então isto requer de cada um de nós muita flexibilidade, não é? Muita compreensão também para perceber que não é tão
não é tão quadrado, não é tão, agora já são outras formas aqui pelo meio. Exatamente. E eu vejo isso na minha família e no meu sistema, não é? Que Pronto, tenho aqui isso. duas filhas de pais diferentes, não é? E então esta dinâmica de ambas terem os pais presentes, não é? Uhum, Exige que haja aqui um trabalho também feito, isso. mas assim o fazemos e realmente eu ouvia-te falar e é muito isto, quando nós, como nós dizíamos, que quando nós rejeitamos o padrão de vínculo dos nossos pais ou quando nós rejeitamos alguma coisa nos nossos pais, nós estamos a Uhum, esperar alguma coisa diferente deles. E quando estamos a uhum. esperar alguma coisa dos pais enquanto adultos, já não somos adultos, somos as crianças, não é? Portanto, Isso, isso. E voltando aqui. relevamos isso para as relações românticas. Uhum, Quantos de nós, não é? E isto também, de certa forma, também está estudado. Quantos de nós procuram um parceiro, uma parceira, não é? Que vai preencher as necessidades que nós lá atrás, não é? Não foram preenchidas. Portanto, e isto é tudo inconsciente. Ou seja, o desafio aqui é este, é tornar a coisa um bocadinho mais consciente para quê? Ok, para lá, é mesmo por aqui que eu quero ir, eu estou mesmo a precisar de alguém que substitua o meu pai ou a minha mãe, não é? Porque uhum. depois isso traz tudo, não é? Ou seja, aquela pessoa pode vir também a representar a pessoa com quem nós nos sentimos mais desafiadas, não é? E portanto pode ser a pessoa que mais cuida de nós, mas ao mesmo tempo que mais nos controla também, não é? Portanto, ou seja, é bem interessante perceber que de facto na vida adulta as necessidades emocionais devem ser preenchidas por nós. Ou seja, nós devemos ter esta autossuficiência para ir ao encontro daquilo que está dentro de nós, porque nós, melhor do que ninguém, conseguimos perceber quais são essas necessidades. Jamais outra pessoa que está fora de nós, fora do nosso corpo, consegue escutar as nossas necessidades como nós deveríamos saber escutar. Nós é que devíamos ter uns ouvidos internos, não é? Para sentir e para perceber, ok, agora eu preciso mesmo de um abraço, ou preciso mesmo de estar sozinha, no silêncio, o que for, não é? Portanto, isso é fundamental. Sem dúvida, é mesmo incrível. E nós tínhamos também muito essa. Tínhamos alguém que nos perguntava se a relação que eu tive com o meu pai pode interferir com a relação que o meu filho tem com o seu pai. Aqui a relação que o Uhum. meu filho tem com o seu pai já tem a ver com a árvore genealógica do pai, ou eu, como Isso. mãe, posso interferir, posso dar algo. Porque na verdade a mãe também é quem Uhum. faz a ponte para a relação do filho com o pai. Não é? Uhum. Uhum. Mas claro que aqui cada pessoa é fruto de dois e tem esses dois lados, parte da mãe e Certo. parte do pai, mas de alguma forma eh, a relação que eu tenho com os meus pais vai interferir na relação que o meu filho tem com ele próprio, que vai interferir nas relações que ele vai criar. E a mãe também é a ponte para o Uhum. filho criar uma relação com o pai, não é? Portanto, Certíssimo. de alguma forma a minha relação com os meus pais pode interferir com a relação que eu tenho com o meu pai. A pergunta era mesmo assim: a relação que eu tenho com o Uhum. meu pai pode Uhum. interferir na relação que o meu filho tem com o seu pai? Uhum. Opa, eu não tenho assim uma resposta totalmente fechada porque tinha que ter muito mais informação. Mas o que eu sei é que nós ou seja, nós observamos muito a dinâmica dos nossos pais quando éramos crianças, não é? Como é que a mãe lidava com o pai lidava com a mãe, ou se os pais estivessem separados, essa dinâmica continuava a existir, mesmo cada um na sua casa. Portanto, o que eu sei é que talvez esta mãe, talvez, não é? Aqui na minha imaginação, talvez esta mãe possa lidar às vezes com este pai da forma como ela viu a mãe a lidar com o pai dela, não é? Portanto, ou seja, talvez possa haver aqui uma réplica, não é? Inconsciente de trato pela configuração inicial da dinâmica inicial, porque como tu dizes muito bem, não é? Estas duas pessoas, elas têm influências diferentes, ou seja, elas têm referências diferentes de vinculação, têm histórias diferentes, só que como cada pai é responsável pela relação que cria com o seu filho, não é? Ou seja, ela vai influenciar esta criança, não é? Em parte da história da vinculação e aquele pai vai influenciar a criança na parte da vinculação. Portanto, os dois têm a sua responsabilidade, Uhum. mas sim, eu acho que o que às vezes acontece e o que observo mais assim na conjugação do casal é que muitas vezes o que acontece é que, imagina,
Eu procuro que o pai da criança haja de uma determinada forma. E muitas vezes, quando eu tenho consciência da ligação que eu tive com o meu pai, eu vou fazer de tudo para que aquele pai não faça aquilo que o meu pai fez comigo. Não é? Ou seja, e há esse receio, ou que o pai fez comigo, ou que o pai do pai fez com ele. Percebes? Ou seja, há aqui uma transposição da energia masculina, das figuras masculinas, não é? Pá, e eu às vezes eu digo mesmo, pá, por favor, malta, relaxem, ok? Sim, é isso. Relaxem, ok? Não temos de trazer tudo, não temos de trazer tudo ao de cima. O que nós temos que ter é, de facto, muita atenção quando nós estamos a espelhar uns nos outros as nossas feridas e acho que cada um tem mesmo que ser responsável para tomar consciência. E no caso das mães, eu digo muitas vezes isto às mães, por favor, não deixem de ser companheiras e mulheres numa relação, porque às tantas já estão a assumir também o papel de mãe perante os homens, perante os pais, não Hum, é? E a querer conduzir a relação num determinado sentido. Lá vem o controle e a necessidade de querer que as coisas sejam de uma determinada forma. sim, sim, Não sim, sim, funciona. sim. Completamente, completamente. O controlo como pais, ou o controlo como mães dos nossos Uhum. parceiros, ou a exigência como filhas, não é? Portanto, aqui Exatamente. aqui é preciso, com muita leveza e descontração, reconhecer em Isso. que lugar é que nós estamos. E quando não dá para ir mais a fundo, é o que eu sinto, é ficamos só por ali. Ou às vezes, quando estou a discutir com o meu marido e começo a ver que aquilo já está a trazer coisas de outro sítio, eu digo só, pá, esquece, eu já só estou a ver o meu pai aqui encarnado em ti, portanto, a partir de agora já esquece. Isso. Vem-me aquela noção de que, ok, está-me a trazer coisas profundas que já não são desta relação, são as Isso. memórias, não é? E tu que Isso. trabalhas com a experiência somática também, muito isto de, Uhum. mais do que o que temos aqui na nossa realidade, as Yeah. memórias que nós arrastamos para a realidade. E às tantas já confundimos tudo memórias Isso. com Isso. realidade, e para mim, mesmo que eu não consiga responder da melhor forma, é só reconhecer, olha, isto já me está a trazer mais memórias do que outra coisa, portanto eu já não estou aqui Uhum. para ti agora, já estou lá Tal atrás e a qual. viajar. Tal e qual, tal e qual. É mesmo isso. É a pergunta de isto é mesmo aquilo que eu estou a observar neste preciso momento, ou isto é a história do passado que está aqui a querer se encaixar e a dar significado ao que está aqui a acontecer, Sim, não é? sim, Portanto, isso sim. esse trabalho é mesmo, mesmo interessante, que é para nós não trazermos toda a carga do passado e conseguirmos nos cingir ao que está ali a acontecer, não é? Portanto, e isso é uma boa forma de cuidarmos das nossas feridas, sabes? E de criar novas histórias e de criar novos caminhos em termos de vinculação. Eu acho que isso é mesmo, mesmo super importante, é mesmo fundamental. Completamente, Cátia. Eu sinto que as Muito. relações dão assim pano para mangas na nossa evolução pessoal, são o tópico É, da cada evolução vez mais. pessoal, e vamos olhar para os nossos casamentos, vamos olhar para a relação com os filhos para perceber o que é que temos de trabalhar mais em nós, sem dúvida, Sim. que é, Uma que é coisa super que eu tenho convidado muito as pessoas que estão em consulta comigo é muito esta questão de aceder à observação, sabes, aos sentidos, o não racionalizarem tanto as relações, não é? Porque hoje em dia eu sinto que as relações estão cada vez mais a serem pensadas, racionalizadas, quase um género de um algoritmo, não é? Uma arte de decisão, e não é isso que se pretende de todo. Nós devemos é olhar, ok, quais são as minhas necessidades no momento atual, como é que eu posso comunicá-las de uma forma clara para o outro, não é? Como é que eu posso dar espaço ao outro para que venha ao encontro? Imagina, às vezes temos relações de 10, 15, 20 anos, são relações longas, jamais esta relação vai ser igual ao longo deste tempo, ela vai ter diferentes formas e formatos e, portanto, é mesmo interessante também acompanhar esta evolução e não ter o receio de que a relação vai terminar. Então eu sinto que de facto as coisas estão muito sensíveis neste momento no que toca a relações. As pessoas estão mais impacientes, estão a sentir mais as coisas e a não saber muito bem o que fazer com aquilo que estão a sentir. Daí que tu há pouco tocaste uma palavra que é fundamental, que é esta questão da regulação, não é? Nós conseguimos autorregular, ou seja, encontrar aqui um barquinho que abraça as nossas emoções e que ajuda-nos a criar um ponto de conforto perante o desconforto e ao mesmo tempo fazer isso na relação com o outro, não é? Que é, aquela pessoa tem todo o direito de sentir-se daquela forma, aquela pessoa precisa do seu espaço, aquela pessoa
tem o seu tempo, não é o mesmo tempo do que o meu, somos pessoas diferentes. A ideia não é que nós ficamos iguais dentro de uma relação, é que ficamos a respeitar a individualidade um do outro e consigamos juntos construir algo, não é? Então, eu acho que de facto as relações estão mesmo a passar um período de crise. Pelo menos eu não sei se tu tens essa percepção, mas eu, pronto, pelo Sim, facto, sim. pelo aquilo que eu trabalho, não é? Eu sinto muito isso, e eu acho que é mesmo importante que as pessoas se debrucem, não cruzem os braços, procurem, investiguem, vão atrás das causas, porque o que é que vai acontecer se nós não fizermos este trabalho de casa? Vamos passar para uma relação seguinte, e vamos passar para outra relação seguinte, e vamos passar para outra relação seguinte, e continuamos a repetir o padrão. Uhum. As questões de fundo vão estar Sim, lá. sim, sim. E isso para mim traz essa chave que é, nós achamos que vamos para uma nova relação, mas não vamos, nós vamos repetir, não é? Então, Isso. o Na medo grande parte, do sim. novo, Uhum. exatamente, o medo do novo e o medo do desconhecido está em ficar lá a superar os desafios Isso, que aquela pessoa nos traz, isso, não em ir para uma aparente nova relação que é uma repetição novamente de um padrão. isso, Então eu isso. sinto que é muito esta visão de Tal que e o qual. novo é Uhum, permanecer no mesmo sítio com uma uhum, nova forma de estar e mais evoluída, não é? uhum, uhum. Que nós podemos Isso, fazer ao lado daquela isso, pessoa, não é? Não isso. indo para a Isso. Desde que aparência hajam, que são. desde que as duas pessoas estejam dispostas a fazer esse trabalho em conjunto, tem que haver mesmo uma disposição por parte das duas, não é? E desde que não estejamos a falar de relações que são tóxicas, não é? Nem relações abusivas, portanto, ou seja, as outras relações vale a pena perceber a origem, porque também dentro da origem da relação, e eu falo isso no livro, a origem da relação contém também muita informação, como é que foi os primeiros meses, o primeiro ano, os primeiros 2 anos daquela relação, contém muita informação sobre o que é que há de melhor dentro da relação e o que é que há de mais desafiante dentro da relação. Portanto, se as pessoas estiverem atentas a isto, conseguem já ter aqui muita informação com que trabalhar. Opa, e é isso, eu acho que é mesmo esta questão de autoconhecimento, de muita calma, muita paciência para poder levar as coisas para a frente. Uhum. E divirtam-se também neste caminho, não é? Sim, E como tu dizes, a paciência muito, e a muito. diversão, a leveza. Nós podemos cada vez Sim, mais levar sim, mais sim. leveza à profundidade, porque ela também serve para desconstruir essas barreiras, para tornar a Uhum, coisa mais isso, suave, não é? Mais aberta. É isso, muito esse o caminho que nós estamos a fazer. isso. Então, Cátia, Tal olha, e não sei qual. se queres deixar também uma palavra final ou uma dica final para quem nos ouve e para quem quer vínculos seguros e relações saudáveis, que eu sinto que é o que Hum. nós estamos aqui todos à procura, não é? Sim, daquela sensação de casa, não é? De sensação de conforto e de poder desfrutar da vida, não é? Olha, eu não queria estar a repetir a mesma palavra várias vezes, que eu acho que se as pessoas forem a contar, eu repeti a mesma palavra várias vezes ao longo da paciência, não é? Mas eu sinto muito que numa altura de crise e vindo de 2 anos de pandemia, eu sinto que é aquilo que nós estamos a precisar mais, de paciência e ação também concreta no que diz respeito a vínculos. E de facto é muito importante esta questão de consciência do corpo, o que é que eu estou a sentir no meu corpo, como é que eu giro estas minhas emoções e como é que eu também transmito isto de uma forma clara também para os outros. Isto é a ponte inicial, o início, não é, de criação de um vínculo que é seguro. Portanto, este autoconhecimento, esta autorregulação, este conhecimento de sensações internas, físicas também que eu estou a sentir e de facto muita compaixão mesmo pela história das pessoas que estão na nossa vida, da nossa volta, compaixão por nós também, em primeiro lugar, que às vezes também não temos, e isso, eu acho que é assim as palavras que eu queria deixar aqui da forma como nós podemos criar esta interdependência uns com os outros, porque estamos mesmo a precisar, e eu sinto que os próximos anos é isso que nos vai convidar a criar parcerias que são saudáveis, nos mais diferentes âmbitos, e de facto a fazer aqui uma triagem, a deixar para trás as relações que não nos servem, que não estão ao encontro daquilo que é a nossa evolução enquanto seres humanos, portanto, sinto mesmo que o caminho é movimento, é para a frente, Uhum. é aceitação também e evolução também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E quanto mais mergulharmos nesse caminho
do amor e da compaixão, mais nós também temos acesso às nossas barreiras a isso e temos acesso também a poder desconstruí-las e a poder desfrutar e uhum. curtir disso, não é? Que é o que É nós isso. queremos, então é muito isso. Brincar Olha, Cátia, muito. é isso. Curar a infância para podermos brincar à vontade na vida adulta, não é? Que eu Tal sinto e qual, tal que e é isso qual, que nos tal e qual. falta. Aqui no Uhum. episódio com o Carlos Neto, ele dizia: brincar é a solução para todos os males. E ele, Subscrevo. ele dizia: é assim, quando nós estamos muito estressados, vamos brincar para nos sabermos regular. E é que é mesmo, É e tu mesmo. falavas também muito da racionalização, e às Sim. vezes ir muito para a cabeça também nos deixa um bocadinho mais distantes do que está a vir agora, não é? Do que está a acontecer Mais agora. pesados, mais É isso. analíticos, mais a analisar ao pormenor, sabes? E então com o crescimento das redes sociais e tudo mais, isso está cada vez mais à tona, com as aplicações de encontros, está tudo assim a ser esmifrado, tipo, é muito esta questão, eu sinto mesmo que, e vejo e observo, os casais que mais brincam uns com os outros, são os casais que são mais saudáveis, têm uma relação mais saudável, são muito espontâneos, são muito, brincar no sentido lúdico, sabes? Uhum. Não é de gozar, ok? É de brincar. E Sim, portanto, sim. de ter essa espontaneidade, de interação, de trazer leveza para a relação, é mesmo importante, porque nós estamos mesmo a atravessar uma crise, então, para atravessar a crise precisamos de ter músculo para atravessar a crise e depois conseguir nos encontrar lá à frente outra Sim, vez. sim, sim, sem dúvida. Portanto, vamos brincar para aumentarmos essa capacidade de nos regularmos. É Metam isso. uma música a seguir a ouvirem o nosso podcast, vão dançar com os filhos, com os pais, com os É isso. maridos, porque realmente é isso. É quando estamos no caos, a única solução de regulação eu sinto que é trazer o humor, é trazer a brincadeira, é trazer o corpo, não é? Como tu dizias, Uhum. no corpo nós vamos à profundidade e no corpo nós vamos à leveza. Então, movimentar-nos também ajuda muito a sair aqui, às vezes, daquilo que é mais Tal e mental qual, e mais tal e pesado. qual. Então, Kátia, Obrigada. muito obrigada por ter estado aqui connosco, por partilhares tudo. Continuem, para quem ainda não leu o livro da Kátia. Eu certamente vou voltar aqui agora que esta conversa também me levou de novo ao teu livro. Vou voltar a Ok, mergulhar um bocadinho boa. mais, porque as relações, à medida que nós vamos evoluindo, a relação connosco, com os outros também se vai transformando. Portanto, é um caminho sempre de nos irmos atualizando, não é? Como tu dizias, uma Uhum, relação passa por muitos estágios. E aceitar esse caminho e desfrutá-lo uhum. também, eu sinto que é a ponte para essa evolução. Então, muito obrigada, Kátia. Obrigada, obrigada a ti, obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui também a ouvir e que vão ouvir e sintam-se à vontade também para colocar perguntas, dúvidas, questões, comentários. Acho que isso Hum, também têm a porta aberta também para isso. que bom. Continuem a seguir o trabalho da Kátia no seu Instagram, Kátia Vínculos Seguros. Mergulhem aqui no conteúdo, nos temas e levem-nos para casa. Vamos olhar um bocadinho mais para isso com essa leveza. E olha, estou assim muito inspirada para ir nutrir também mais essa segurança em nós, na segurança das nossas relações, porque no fundo nós somos capazes, não é? Independentemente daquilo que os nossos pais nos deram, nós estamos aqui a ser capazes de fazer esse trabalho. Portanto, o que nos deram foi o melhor que nos podiam dar, porque nos trouxe a fazer aqui este trabalho de tanta capacidade, de tanta evolução. Uhum. Então, quem nos ouve, que se sinta sempre, que sinta que tem realmente isso tudo e que recebeu isso tudo. E nós estamos sempre a receber, quer seja daquilo que trouxemos dos nossos pais, quer seja daquilo que nos estamos a dar a nós, não é? Então, Uhum. essa autonomia começou lá atrás e continua aqui. Então é isso. Eu ficaria aqui muito mais tempo contigo, Kátia. Eu também. Vamos então deixar agora que também continuem nessa introspeção, nessa leveza de corpo, de mente e estou assim mesmo realizada aqui com a nossa conversa. Muito obrigada, Kátia. Obrigada a quem está Beijinhos. desse lado. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.